Salve, salve galera, NFL, salve galera do Cloricano. Estamos aqui para falar nessa sexta-feira da vitória do Detroit Lions fora de casa sobre o Kansas City Chiefs na abertura da temporada, mostrando muita força, jogando demais, um grande jogo. Umas coisas pra gente falar, a gente vai entrar um pouco de como foi essa partida iniciando a temporada 2023 da NFL. Bom, né, o Detroit Lions venceu por 21-20, né, um grande jogo, um bom jogo, a partida ali no primeiro tempo bem truncada, né, nos primeiros 4 bem truncada. O Patrick Mahomes ali conseguiu destacar no final do primeiro tempo ali com um bom passe e levar o time do converteu em uma terceira descida longa, né, depois de uma falta, e ali levou a equipe a um 14-7, né. No segundo tempo, um turnover ali, uma interceptação retornada para touchdown do Patrick Mahomes, numa falha do wide receiver, e aí depois ainda teve mais uma pontuação, mas não foi o suficiente, né. Detroit acabou virando a partida ao final do jogo com um touchdown, uma excelente campanha mandada por Jared Goff. Vamos começar a falar do lado vencedor, né? O Jared Goff fez uma boa, excelente partida, né? 22 de 35, 253 jardas, um touchdown, né? Ele jogou muito bem, acertou bastante espaço, completou algumas terceiras descidas difíceis. Achei a linha ofensiva um pouco precária, tá? A linha ofensiva um pouco precária, em alguns momentos eu senti o Jared Goff sofrendo muita pressão, se a gente contar que estava sem o Chris Jones e sem o seu melhor jogador de defesa, o time do Kansas City Chiefs, mas no geral o time fez uma boa partida, dentro do que era possível, né? Então isso contra até jogando fora de casa, estreia a temporada com um grande adversário, que é o Kansas City Chiefs. O David Montgomery, né, excelente linebacker vindo do Chicago Bears, jogou muito bem, teve 21 carregados, 74 jardas e um touchdown. O Jamar Gibbs teve 7 carregados, 42 jardas, foi muito bem também. Teve uma jogada que ele escorregou, né, quando ele estava correndo, que ele tinha até a opção de buscar um touchdown, mas mostrou ali que ele tem um talento, pode ser muito útil durante a temporada. O Josh Raymond me surpreendeu, tá 4 recepções, 80 jardas, o wide receiver ali apareceu bem em alguns espaços ali que surgiram durante o jogo, aproveitou oportunidades. O Amon-Ra Brown, né, mantendo aí o alto nível da última temporada, com 6 carregadas, 6 recepções, 71 jardas e também um touchdown. Jamar Gibbs também apareceu com 2 recepções para 17 jardas. Dentro da partida, o Detroit Lions conseguiu manter a bola por mais tempo, né? Foram 32 minutos por 38 segundos, contra 27 minutos e 22 segundos do nosso querido Kansas City Chiefs. Turnovers ali foi uma interceptação por lado e um fumble por outro, né? Uma interceptação tornada uma pick six, na verdade, retornada para touchdown. E do lado do Lions, o fumble ali que também não foi tão prejudicial para o jogo quanto foi a interceptação na minha análise, né? Faltas, o Chiefs foi muito bem, foram só 3 faltas para 25, mas eu vou falar do Chiefs já. E o Lions teve 4 faltas para 63 jardas, um pouco mais, eu diria, perniciosa, né? E dentro ali do sacks, né, a defesa do Detroit Lions cedeu apenas um sack. Do outro lado, não teve sack para a equipe do Kansas City Chiefs. Cara, vou entrar no mérito agora do Detroit Lions, cara. Boa partida, tá? Excelente partida. O ataque ali fluindo com o jogo corrido e com passe muito coeso, né? Em alguns momentos a equipe deu um passo a mais que você precisa dar para você vencer o Patrick Mahomes, né? Teve ali aquele fake punch que conseguiu ali a conversão, e aí eles foram buscar o touchdown naquele momento da abertura do placar com a Amon-Ra Brown. E também teve, na minha opinião, um erro de jogadas, né? Eles correram por 8 jardas, né? Ficou uma segunda para 8, eles tentaram passe, ficou uma terceira para 2, eles tentaram passe, a segunda para 2, eles tentaram passe também. Eu acho que aí o Detroit Lions tem que entender que ele é um time de jogo corrido. Quando ele está a 2, 3 jardas, ele tem que correr novamente com a bola, mesmo que seja uma segunda tentativa, porque o forte desse time é o jogo corrido, né? Esse time tem que entender que o forte dele está nas trincheiras. Quando ele tem uma segunda descida para 2 jardas, ele tem que aproveitar essa oportunidade. A não ser quando você buscar uma jogada em que você vai ganhar um big ganho, tipo assim, que eles tentaram até um play action, mas não deu certo. Mas uma jogada mais, não é até uma jogada certeira, mas uma jogada que faça mais sentido dentro daquele momento, principalmente contra o adversário, contra o Kansas City Chiefs. Já no segundo quarto, né? No último quarto, eles tomaram uma decisão, na minha opinião, errada, mas que acabou dando certo, né? Que foi a decisão de não chutar o punch e tentar uma quarta descida da linha de meio de campo. O Jared Goff até tinha espaço para correr naquela quarta descida, tá? Ele deu o passe, foi defletado, mas ele poderia ter corrido, mas ele optou por tentar o passe e não conseguiu.
Eu entendo que era uma decisão errada, porque o Patrick Mahomes pegou a bola no meio de campo. Só que a defesa do Atlanta estava fazendo uma partida tão boa, que não foi o suficiente mesmo. O Baby Wood pegando a bola numa ótima linha, num ótimo momento de campo. Uma grande vitória do Atlanta, se colocando aí como um dos grandes times aí para a temporada, se colocando aí como concorrente, sim, a NFC Norte, se jogar o futebol americano que jogou ontem, e também colocando aí, mostrando que pode ser um time que pode fazer um barulhozinho aí na NFC. Destacar a pressão no quarterback, né, o Hudson, chegou muitas vezes no Kansas City Chiefs e fez uma boa partida. Acho que esse ano tem tudo para ser grande temporada dele. Ano passado ele fez uma temporada um pouco ali mais de teste, teve um começo um pouco mais lento, depois pro fim do meio, pro final da temporada, curiosamente, o Myers também cresceu o seu nível, ele jogou muito bem. E agora vamos falar do lado perdedor, né? Patrick Mahomes fez uma partida abaixo, na minha opinião, né, pro nível dele. Teve 21 de 39, 226 jardas, 2 touchdowns e interceptação. Ele não jogou mal, tá? Mas foi abaixo porque... vou entrar no porquê que foi abaixo. 21 de 39, né? Muito pouco passes completados. Eu não acho que a culpa dele... a culpa é dele, né? Mas em alguns momentos ele forçou alguns passes também. Mas do Patrick Mahomes forçar passes, então faz parte da magia do Patrick Mahomes, esse tipo de jogada. Mas ontem teve algo que prejudicou demais o jogador, né? Foram os drops, né? Teve ali pelo menos seis drops claros ali que poderiam ter dado first down, poderiam ter dado melhores condições do time pontuar durante a partida, e também o drop que ocasionou, né, a interferência, a interceptação, né, no Kadarius Toney, que para mim ontem foi o pior jogador em campo do Chiefs. Ou ele ou o Smith, né, da linha ofensiva também, que fizeram 2 jogos terríveis. Vou falar dele logo mais. Correndo com a bola, o Patrick Mahomes também foi o principal destaque, né? 6 carregados, 45 jardas. O Isaiah Pacheco fez uma jogada, um jogo terrível ontem, tá? 8 carregados, 23 jardas. O Christian Edwards-Helaire também foi muito mal, com 6 carregados para 22 jardas. Ou seja, os dois principais linebackers do Chiefs combinados correram 14 vezes para menos de 50 jardas. É preocupante para a temporada, mas eu acho que pode ser ajustado. Dentro dos wide receivers, você teve ali todo mundo com 4 ou 2 recepções, né? Com 2 ou 3 recepções. Isaiah Pacheco foi o que tem mais recepções, com 4 para 31. Cara, e assim, você pega aqui o Kadarius Toney, ele teve uma recepção para 1 jarda. E ele teve nesse jogo pelo menos 3 drops cruciais, se você contar também o drop da interceptação. Então assim, eu até brinquei ontem no Twitter, né? O Patrick Mahomes vai ter que fazer mágica nessa temporada, vai ter que fazer muito mais, né? A gente tem que entender também que o Travis Kelce não estava na partida, ele é um cara que, além de receber os seus passes, ser um alvo de segurança para o Patrick Mahomes em vários momentos da carreira dele, ele é também um cara que chama a atenção, né? Então ele abre mais espaço para os jogadores que às vezes com uma pressãozinha tem dificuldade de receber uma bola fácil, um pouco mais livres talvez tivessem recebido esse espaço, mas o Travis Kelce é um cara que nos últimos 10 anos de carreira não perdeu nenhum jogo por lesão durante a temporada, né? É um cara muito forte fisicamente, só que ele é um cara que, como qualquer pessoa, está envelhecendo. O seu corpo, ao pouco que você envelhece, ele paga as contas do seu currículo, né? O Travis Kelce não é do americano, obviamente vai ter algum problema. A gente espera que não tenha problema de lesões, mas se tiver, é natural que isso aconteça. E aí, para mim, vai o grande problema desse time do Chiefs para o jogo de ontem. Além dos drops, a linha ofensiva, né? Os 2 jogadores novos, né? 2 jogadores de linha ofensiva titulares de ontem. O Donovan Smith e o Galliano, né? Eles cometeram faltas. O Galliano, por exemplo, cometeu 3 faltas iguais, né? Que ele foi recuando para trás, dando uns passinhos para trás. É preocupante, né? Porque essa linha ofensiva, ela perdeu o Troy Brown, perdeu mais um jogador que eu esqueci o nome agora. 2 jogadores titulares da temporada passada. Essa linha ofensiva que ano passado não deixou esse time sofrer 0 sacks no Super Bowl, de um time que vinha de 9 sacks, né, quando o Chiefs tomou aquela surra do Tampa Bay Buccaneers. É preocupante, né, porque a gente sabe que o Patrick Mahomes precisa de tempo, o Patrick Mahomes não precisa de tempo, mas precisa de uma linha ofensiva que proteja minimamente, né. Eu senti ontem os caras, até que o Patrick Mahomes não foi tão pressionado assim, né, entre aspas, né, mas eu vi os caras muitas vezes chegando perto dele, ele tendo que precipitar a passe. Quando você olha a estatística 0 sacks, você pensa, a linha ofensiva protegeu o Patrick Mahomes, mas dentro do jogo não foi o que aconteceu. O Patrick Mahomes toda hora correndo para um lado, correndo para o outro, corre para cá, corre para lá, fugindo do sack, estendendo as jogadas, né? Muito do talento dele, né?
Mas de repente, você fazer isso todos os jogos, toda a temporada, complica um pouco, né? A secundária do Lions é uma boa secundária, com o Cedric Johnson fez uma boa partida, por exemplo, ontem, mas tem secundárias melhores na liga, tem pés lanches, né? Times que fazem pressão ao quarterback melhores na liga do que o Detroit. Então, assim, essa questão pode ser muito ruim pro Chiefs durante a temporada inteira. E já começou atrás, né? Eu falava que eles tinham uma vantagem boa, porque ia pegar o Detroit, a vitória possível, né? Enquanto Cincinnati talvez pudesse não ter o Joe Burrow nessa primeira rodada, poderia ser um fator, né? Uma vitória, de repente, jogando com quarterback reserva, o Cincinnati perder. Então a gente já saía na frente pela briga pela seed 1. Os Bills iam ter um clássico, né, um jogo difícil contra os Jets dentro da divisão, poderiam perder na semana 1 também. E outro time que eu falei que poderia ter uma vantagem, agora tem uma vantagem muito grande, né? Acho que o Joe Burrow provavelmente deve jogar, renovou o contrato, vou até falar sobre isso em outro vídeo. Mas, por exemplo, o Jacksonville Jaguars pode sair da frente por essa briga pela seed 1 se ganhar e, por exemplo, esses outros três perderem com essa derrota, que foi surpreendente por ser na casa dos Chiefs, mas eu já tinha falado no vídeo que eu fiz antes do jogo da temporada que a odd, na minha opinião, de 3.80 naquele momento o Detroit Lions estava muito alto. O Detroit Lions é um time que, apesar do favoritismo ser do Chiefs, tinha chance de vencer lá. Aí depois a odd caiu para 2,80, mas ainda assim acho que estava injusto, uns 2,50, acho que era mais justo uma vitória do Lions fora de casa. Mas para quem pegou essa odd aí no vídeo de segunda-feira, se deu bem. Outro que se deu bem depois da partida de ontem, né, Chris Jones, né? Chris Jones, aparentemente, pelo que foi falado antes da partida, tem mais ou menos 10 dias que ele não entra em contato com a diretoria dos Chiefs. E, cara, com a renovação do Nick Bosa aí, para ser o jogador de defesa mais bem pago, eu acho que o Chiefs, depois da partida de ontem, com dificuldade para pressionar o quarterback, em alguns momentos do jogo até conseguiu, tá? Pressionar o quarterback, tá? Mas depois, acho que mais pro primeiro tempo, no segundo tempo, achei que a linha dos Colbys, a linha dos Lions, se acertou e não permitiu mais. No primeiro tempo eu senti um pouco mais de pressão em cima do Jared Goff. No segundo tempo, eu achei que ele jogou um pouco mais tranquilo, né? E jogou muito melhor, inclusive. Então, assim, o Chris Jones aí tem tudo para assinar um grande contrato, talvez não o maior da liga, mas a gente sempre, com o maior contrato é sempre o próximo. Acho que os Chiefs aí deveriam ter renovado um pouquinho antes para evitar, de repente, pagar mais do que era necessário para o Chris Jones nesse momento. Oi, amor. Tá bem? Uhum. Uhum. Vem cá. Uhum. Aqui. Tum, 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 tum. Sai daqui. Aqui, ó. Sai daqui. Fala oi. Fala assim, oi. Tá com sono? Né? Tá não? É. Quem é esse aqui? É Pieta? Sim. E esse aqui quem? É papai? Sim. Sim. Beleza, galera, estamos encerrando nossa análise do nosso primeiro jogo da temporada com presença ilustre da nossa maravilhosinha Pietrinha. Dá um sorriso, fala tchau. Manda tchau. Manda beijo. Ai, ai. Beleza, galera, tamo junto. Voltando com outros vídeos. Deixa o like, se inscreva no canal, segue nas redes sociais: Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Kawaii. Tamo junto.